Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação, mestre e doutorando em Linguística pela Universidade de Brasília. Hoje nós teremos uma aula para o PAS 2, uma obra obrigatória. Gosto muito dessa obra, gosto muito de Gonçalves Dias, gosto muito do período romântico. O Canto do Piaga. Você vai perceber que se chama canto porque ele é realmente cantado, né? Nós temos aí um texto literário que ainda mantém uma relação com os textos pregressos, no sentido de que nós temos um texto que ele vai trazer uma configuração ainda de uma forma literária em que a poesia ela ainda é um pouco mais lírica, por mais que a gente tenha aqui uma relação épica nesse texto, porque este texto ele é um texto narrado, você tem um personagem, você tem tempo, você tem espaço, você tem narrador, você tem um enredo com fato, com clímax, com desfecho, mas ainda assim é um texto cantado, tá? Por isso que nós vamos perceber que se chama o Canto do Piaga. Ó, vamos entender a nossa literatura como prega Antônio Cândido, né? Trazendo a relação entre o sujeito, o mundo e a obra. Quem foi o sujeito, onde estudou, quais eram seus ideais, de onde veio, o que pensava. Vamos prestar atenção no mundo. Qual era a corrente filosófica presente, o que estava acontecendo, os principais acontecimentos, como que era a organização social. E por fim a obra, né? Como que é a obra, como que ela se organiza, de que tipo que ela foi feita, de que modo que ela foi feita, quais são os recursos linguísticos e poéticos sobre os quais a gente vai se amparar para poder fazer aí acontecer o nosso texto literário. Então você já pode perceber aqui, ó, que Gonçalves Dias, ele foi um poeta brasileiro, professor, jornalista, teatrólogo. E aí quando a gente fala teatrólogo, muitas pessoas não sabem, mas teatrólogo é que fez o quê? Teatro, né? É lembrado como o grande poeta indianista da primeira geração do romantismo brasileiro, por realmente ter trabalhado aí, né, com um contexto indianista, né, ter, digamos assim, ter elegido aí o indígena como o representante daquilo que nós poderíamos entender como a liberdade, né? Deu ao romantismo o tema do índio em uma feição nacional à sua literatura, é considerado um dos poetas mais líricos da nossa literatura, é patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, no Maranhão, em 10 de agosto de 1823, filho de um comerciante português e de uma mestiça. Viveu em um meio social conturbado, ajudou seu pai no comércio e ao mesmo tempo recebeu educação de um professor particular. E aí quando a gente fala assim, né, ó, recebeu educação de um professor particular, a gente sempre pensa que hoje já é difícil você ter um professor particular, então imagina a época, né, como que já não deveria ser fácil. Em 1838, exilou-se em Portugal por se envolver nas guerras contra a independência do Brasil, veja, vassalo total, né? Em Coimbra, ingressou no Colégio de Artes, onde concluiu o curso secundário. Em 1840, matriculou-se na Universidade do Direito de Coimbra, onde teve contato aí com escritores do romantismo português, né? Entre eles Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. O mundo não era tão agradável à época. Se a gente acha que o mundo hoje ele já tem problemas, é preciso que pensemos então que o mundo anteriormente era muito mais problemático, né? Ó, a economia do período colonial, que é do século XVIII aí, era baseada principalmente na exploração de mineral. A gente já teve outras explorações mais pregressas, né? No sentido de que já tivemos exploração do pau-brasil, já tivemos exploração da cana-de-açúcar e do próprio açúcar, e agora a gente já está num outro momento. Opa, descobrimos que essencialmente ali aquele triângulo mineiro tem muita pedra preciosa. Nós faremos o quê? Nós vamos lá e roubaremos todas essas pedras preciosas para que a gente consiga se desenvolver, né? Durante grande parte do século XVIII, a economia brasileira estava centrada na exploração do ouro nas regiões de Minas Gerais. A descoberta do ouro impulsionou aí o crescimento populacional e urbano com a formação de cidades como Ouro Preto. Era uma sociedade extremamente colonial, no sentido de que a sociedade era estratificada, e aí quando a gente fala que era uma sociedade estratificada, o que nós queremos dizer é que nós tínhamos uma sociedade em que mudar de extrato social, ou seja, mudar de tipo uma classe social não era muito fácil, porque veja, se o seu pai era ferreiro e você era ferreiro, você seria ferreiro o resto da sua vida, tá? E isso é muito difícil, eu acredito, porque com o advento do capitalismo,
que vai acontecer mais tarde, né, um pouquinho, a gente já conseguia fazer as pessoas sonharem que elas poderiam ser outras coisas. Enquanto na nossa sociedade colonial, você, enquanto uma plebeia, não podia sonhar em ser uma princesa, porque isso não ia acontecer, tá? Era rigidamente hierárquica, com uma elite dominante composta por proprietários de terras. Sempre, né, as pessoas que invadiram o Brasil aí continuaram com essas terras. Mineradores ricos e burocratas, a maior parte da população era formada por escravizados africanos e por indígenas, além de ter uma classe trabalhadora aí bem mais pobre, né? O início do século XIX, a gente teve a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Esse fato é um fato muito importante, porque a gente teve uma guerra napoleônica da França com Portugal e a família real acabou fugindo para o Brasil em 1808, estabelecendo, né, a capital do Império Português no Rio de Janeiro, e isso traz consequências. Por exemplo, aquele S que nós na linguística chamamos de S sibilante, esquece, né? Está entendendo o que eu estou te falando? Esquece. Então, toda vez que a gente fala assim, estamos trabalhando com uma perspectiva de que a gente tem necessariamente uma marca, né, da literatura aí portuguesa, tá? E também de Portugal, tá? Esse evento teve implicações significativas para o Brasil, abrindo caminho para mudanças que eram políticas e econômicas, no sentido de que a gente teve muitas coisas. Por exemplo, tivemos aí com o advento da vinda da família real, a abertura de imprensa brasileira, né? O que seria mais tarde brasileira, né? Para estimular o comércio e fortalecer a economia, o príncipe regente Dom João abriu os portos brasileiros ao comércio internacional, quebrando o monopólio comercial com Portugal. Tivemos alguns movimentos de independência, porque a família real no Brasil mudou as políticas que estavam aqui e também na Europa, porque houve um sentimento de uma independência. O Brasil começou a se distanciar de Portugal, o que culminou na Declaração da Independência em 1822, com a proclamação de Dom Pedro I como o imperador do Brasil. A sociedade, se nós pensarmos, ela era essencialmente, aí, tá vendo aí, ó, escravocrata. A escravidão era uma característica central na sociedade brasileira, com a economia baseada principalmente na produção do açúcar e do café. A luta pela abolição da escravidão ganharia força nas décadas seguintes. Porque assim, é preciso que nós entendamos que a primeira metade do século XIX é uma coisa, a segunda metade do século XIX já é outra coisa, tá? A escravidão era uma característica, e por ser uma característica, a gente teve lutas de abolição da escravatura também. O que foi importante, principalmente, para a terceira geração do romantismo brasileiro. Bom, agora, sem delongas, é importante que nós passemos à leitura e à interpretação do Canto do Piaga. A Universidade de Brasília, ela sistematizou todas as obras obrigatórias para o PAS 2, tá? Então, se você perceber aqui, a gente tem um documento em que todas as obras elas estão bem aqui expostas, beleza? Então, vamos fazer assim, eu vou ler primeiro o canto e depois eu faço a análise do canto, tá? Ó, você vai perceber que esse texto ele é em enéas sílabas, ou seja, a gente tem 9 sílabas poéticas em cada verso. E ele se chama canto porque ele é cantado. Ó guerreiros da tábua sagrada, ó guerreiros da tribo tupi, falam deuses nos cantos do piaga, ó guerreiros meu canto ouvi. Esta noite era lua já morta, a Iangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou a me chamar. Abro os olhos inquieto medroso, manitos que prodígios que vi. Ar de pau de resina fumosa, não fui eu que acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa ao meu lado, feia cobra se enrosca no chão. Ao meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro as suas carnes tremi. Frio horror me coou pelos membros, fio vento no rosto senti. Bera feio medroso temendo, ó guerreiros o espectro que vi. Falam deuses nos cantos do piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Então, o que você já percebe aí, né? Você percebe que é um texto cantado, que por isso que nós falamos que ele se chama o quê? Canto do Piaga, tá? O que é um piaga? Um piaga nós vamos entender como um determinado líder espiritual da comunidade indígena, tá? Evitar a expressão tribo, porque tribo tem um conceito de uma desorganização social. Então vamos falar aqui, ó, piaga é um pajé.
Tá? Vamos lá. Ó, guerreiros da taba sagrada. Taba é uma casa feita de palha, de algum tipo de recurso, tá? Como se fosse uma oca também. Acho melhor desenhar até uma oca que é mais circular assim, né? Em que você tem ali, aqui dentro, né? Toda uma estrutura, beleza? Ó, guerreiros da tribo Tupi. É porque se falava tribo, né? Mas hoje a gente já usa outro nome, né? Então essa é uma comunidade tupi, né? Que vivia na costa brasileira, que os tupis e os tupinambás, né? Falam deuses nos cantos do Piaga. Ou seja, estão mandando uma mensagem, as entidades mandam mensagem para o nosso líder. Ó guerreiros meus cantos ouvi. Esta noite era lua já morta, a Iangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou a me chamar. Então, esta noite você já vê que temos uma. Lembra que eu falei que ele tinha uma marcação um pouco épica também? Olha só, já temos aqui o tempo. Aí você vê, era a lua já morta, era de noite, né? Quase de dia. A Yangá me vedava sonhar é um espírito. Esse espírito, ele é entendido como um espírito maligno, tá? Eis na horrível caverna que habito, ó. Se ali a gente tem tempo, aqui a gente tem o quê? O espaço. Narrador, primeira pessoa, personagem. Beleza? Abro os olhos inquieto medroso, manitos que prodígios que vi. Arde pau de resina fumosa, não fui eu que o senti. Abro os olhos inquieto medroso é a forma como o personagem se sente. Manitos é um espírito também, tá? Aí, quando a gente pensa nessa estrutura, você já percebe que a gente tem uma descrição de algo ruim, né? E eu preciso fazer só uma rápida correção aqui, tá? O Anhangá é um espírito benigno, tá? Manitou que é um espírito ruim. Espírito benigno, tá? Manitos já é um espírito que nós vamos considerar uma coisa ruim, tá? Então veja, Anhangá me vedava sonhar, o espírito benigno me vedava sonhar porque ele dizia para mim que a gente iria entrar em guerra. Manitos, espírito ruim. Que prodígios que vi! Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que acendi. Como assim arde o pau de resina fumosa? O que está acontecendo aqui? As árvores estão queimando. Que resina fumosa é essa? Fumosa. Arde o pau, queima o pau. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa a meu lado, feia cobra se enrosca no chão. Então, mais uma descrição aqui, né? Ó, eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Então, a Yangá já tinha me avisado que daria tudo certo, né? Que eu precisaria acordar para que a gente se desenvolvesse, que vai dar tudo certo, eu não sei, né? Um fantasma de imensa extensão, então é o quê? Acorda porque tem fumaça onde você está dormindo, pô. E onde tem fumaça tem fogo. Liso crânio repousa ao meu lado. Opa, encontrei aqui um parceiro morto, tá? Então é a morte isso aqui. Feia cobra se enrosca no chão. O que está acontecendo? Cobra está pegando fogo. Beleza? O meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro nossas carnes tremi. Frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Mais uma descrição do estado do eu lírico.
Bera feio, medonho, tremendo. Ó guerreiros, o espectro que vi. Falam deuses nos cantos do piaga. Ó guerreiros, meus cantos ouvi. Aí você vê, Bera feio, medonho, tremendo. Já está falando que alguma coisa era ruim, que era feio, que era tremendo. Ó guerreiros, o espectro que eu vi. Vamos pensar lá no Harry Potter e quando ele vai... Harry Potter. Quando ele vai lançar aquele feitiço, o espectro patrono, sai da varinha dele uma coisinha branca assim, né? Espectro, ó, lá ele, vocês podem parar com essas brincadeiras de vocês aí, que eu sei que vocês vão ficar zoando, mas o assunto é sério, hein? Quando ele fala o espectro patrono, aí tipo sai uma luz branca da varinha dele, que eu acho que é um cervo, né? Que a mãe dele também tinha, o pai dele tinha, não sei quem era. E aí essa luz branca acaba, esse espectro, né? Acaba removendo, retirando, afastando os dementadores. Então, ó guerreiros, o espectro que vi, espectro é branco. Quem é o branco que chega doente? É o português, né? Era feio, medonho e tremendo, ó guerreiros, o português que vi. Falam deuses nos cantos do piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Então, a primeira parte aqui, o primeiro canto, é a descoberta da invasão, né? Já com um início de ataque, tá? Então vamos lá. Porque dormes, ó piaga divino? Começou minha visão a falar. Porque dormes o sacro instrumento? De per si já começa a vibrar. Tu não vistes no céu um negrume, toda a face do sol ofuscar? Não ouviste a coruja de dia, seus estrídilos torva soltar? Tu não viste dos bosques a coma, sem aragem vergaça gemer? Nem a lua de fogo entre nuvens, qual investes de sangue nascer? E tu dormes, ó pagas divino, e a Anhangá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó piaga, e não sabes, e não podes augúrios cantar. Ouve o anúncio do horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitô já fugiram da taba, ó desgraça ruim no tupá. Então você vê que se chama canto porque é cantado, é lírico também, né? Temos uma associação aí. Então, observe aqui o que é interessante. Porque dormes, ó piaga divino, começou minha visão a falar. Porque dormes o sacro instrumento, de per si já começa a vibrar. Vamos pensar que a gente está aqui, o meu pajé está dormindo, né? O meu líder está dormindo, e aí, pô, vamos entrar em guerra e o líder está dormindo. Você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim? Com certeza não é bom. Porque dormes o sacro instrumento. Vamos pensar que quando as pessoas iam à guerra, as marchas elas aconteciam de uma forma de que a gente tinha sempre uns instrumentos com os quais nós coordenávamos o nosso batalhão e o nosso exército, o nosso segmento. Então, por exemplo, 4 batidas, pam, 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 poderia ser uma batida para avançar, pam, 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 pam. Poderia ser só 2 batidas para você o quê? Continuar caminhando, né? Uma batida, pam, 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 poderia ser atenção, tá? Então, quando a gente fala porque dormes o sacro instrumento, de per si já começa a vibrar, como se fosse um chacoalho, né? Um chacoalho assim, tchá, 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 tchá. Então, veja, toca o sacro instrumento, a gente precisa entrar em guerra. Acorda, menina! Como diz Ana Maria Braga, tá? De per si já começa a vibrar, se toca, meu irmão, bora. Te adianta, parceiro, o bagulho vai ficar doido, tu tá aí dormindo, tá moscando na atividade. Não, pô, ligeiro, levanta. Bora porque hoje o rala tá feio, meu irmão. Entendeu? Então, de per si já começa a vibrar, já entendeu que era necessário levantar para que a gente tivesse aí o início da nossa batalha, o início da nossa guerra, tá? Tu não vistes no céu um negrume, toda a face do sol ofuscar, não ouviste a coruja de dia, seus estrídilos torva soltar. Tu não vistes no céu um negrume, significa que a gente tem o quê? Uma nuvem. Toda a face do sol ofuscar, tá o quê? Barrando o sol. Não ouviste as corujas, não ouviste a coruja de dia, seu som soltar? Antes você vai perceber que era noite, né? Olha só. Essa noite era a lua já morta, já é na passagem da noite para o dia, né? Então já tem uma passagem temporal aí explicitada.
Tu não vistes dos bosques a coma, sem aragem vergasse gemer, nem a lua de fogo entre as nuvens, qual investes de sangue nascer. Então, vamos pegar aqui, quando a gente fala aqui, tu não viste dos bosques a coma, faz referência a ambiente de natureza, né? E aí, quando você vai no dicionário observar o que significa a palavra coma, você pode ver que é um cabelo crescido, você pode perceber como a crina de certos animais, uma tejuba de leão, tá? Conjunto de penas de enfeite ou copa de árvore frondosa, tá? E aí, como ele fala que estamos num bosque, a gente já sabe que talvez seja o quê? Um bosque que está repleto de folhas, tá? E que a gente vê, tu não viste dos bosques a coma, sem aragem vergasse a gemer. Então, o que que nós temos aqui? Pô, você está descrevendo um bosque, né? Aragem significa vento brando intermitente. Então, não tem vento. Como tá pegando fogo, não ter vento é bom, né? Porque ajuda, auxilia a não propagar mais o vento, né? Vergar-se a gemer significa o quê? Está dizendo no sentido, né? Pum, caindo, né? Vergar-se a tremer significa que ela tá caindo, literalmente, né? Envergar-se é... Então, esse é o movimento. Vergar-se é a expressão do movimento. E gemer é a expressão do som do movimento, né? Pum, caiu. Nem a lua de fogo entre nuvens, qual em vestes de sangue nascer. Nem a lua de fogo entre as nuvens, a gente pode pegar aqui que a lua de fogo entre nuvens, nós temos aqui o raiar do dia. Sabe quando o dia vai nascer, que fica alaranjado o céu? Mais ou menos isso. Qual em vestes de sangue nascer. E tu dormes, ó piaga divino, a Iangá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó piaga, e não sabes, e não podes augúrios cantar. Então, o que é que a gente pode perceber aqui? E tu dormes, ó piagas divinos, e a Iangá te proíbe sonhar. Então, o que é que a gente pode compreender dessa expressão? Que significa que a gente tem um certo espírito que não te deixa dormir porque você precisa o quê? Levanta e vá lutar, né? E tu dormes, ó piaga divinos, e tu dormes, ó piaga e não sabe, e não pode augúrios cantar. A gente entende augúrios como uma previsão que é realizada por algum sacerdote, né? Ó? Previsão sacerdotal, beleza? Houve o anúncio do horrendo fantasma, houve os sons do fiel maracá, manitôs já fugiram da taba, ó desgraça ruim no topar. Houve o anúncio do horrendo fantasma, houve o anúncio do português. Concorda comigo? Houve o anúncio do português. Houve os sons do fiel maracá. Esse maracá, tá? Deixa eu só fazer uma referenciazinha aqui. É o que nós vamos considerar o nosso quê? Sacro instrumento, que é o nosso, como se fosse um chacoalho, né? Beleza? Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça ruim no tupá. Manitôs são os espíritos, né? Esses que a gente considera um pouco até mais malignos aí, né? Os espíritos mais malignos já saíram da taba. Espíritos saíram. Beleza? Então nós temos aí o nosso segundo canto. O terceiro canto é também um canto importante, porque ele tem uma estrutura no sentido de que ele vai dar continuidade à estrutura narrativa, beleza? Aí, de novo, eu vou fazer aquela percepção de vou primeiro ler e depois eu comento com vocês, tá? Pelas ondas do mar sem limites, basta selva sem folhas e vem. Hartos troncos robustos gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Trazem bira dos cismos pendentes, brenha espessa de vários cipó. Dessas brenhas contém vossas matas, tais esquais, mas com folha e só.
Negro monstro sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garfas que nos aires pairando lá vão. Ó quem foi das estranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar, nossas terras demanda fareja, esse monstro que vem cá buscar. Não sabeis o que o monstro procura, não sabeis a que vem o que quer. Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha a mulher. Vem trazer-vos cruéis impiedade, dos cruéis do cruel Ayangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitôs maracás. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer, onde os velhos se virem de escravos, mesmo piaguem de escrava de ser. Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão. Ayangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos com pouco serão. Vossos deuses o piaga conjura, sustas iras do fera Ayangá. Manitô já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó tupá. Então, o que é que nós podemos perceber, né? É que nós temos uma, digamos assim, cara, eu acho que é muito autoexplicativo, né? Esse canto aqui, pelo menos, ele é bem mais explicativo, tá? Ó, pelas ondas do mar sem limite, você vê que é eneassílabo, né? Ó, por que eneassílabo? Porque tem 9 sílabas. Todo o texto, tá? Beleza? 9 sílabas poéticas é eneassílabo, por isso que o texto ele é bem ritmadozinho. E dentro do romantismo brasileiro, nós vamos perceber que a gente já tinha essa expectativa de quebrar com essas estruturas, no sentido de que a gente já não trazia mais essa relação de ter um texto de quantidade de sílabas poéticas perfeitos, textos em que a gente já não teria uma quantidade de rimas perfeitas, tá? Nesse sentido aí. Pelas ondas do mar sem limites, basta selva sem folhas e vem. Hartos troncos robustos gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Que está chegando um navio, tá? Só que você não tem um navio na sua comunidade. Então, tecnicamente, ao que você vai associar? Você vai associar esse navio, associar as matas. Por quê? Porque você está vendo que a estrutura dele é o quê? De madeira, não é? Traz embira dos cismos pendentes, brenha espécie de vários cipó. Dessas brenhas contém vossas matas, tais e quais mais com folhas e só. Então, aqui a gente tem algumas palavras que são não conhecidas pra gente, né? Embira, cimos, brenha. Eu acho que só essas aí que nós podemos pensar que são diferentes, né? Então, quando a gente pega a expressão embira, é um design comum a várias plantas, né? É uma fibra de planta. Geralmente é uma planta venenosa, né? Mas a gente pode colocar aqui, ó, que pode ser fibra, tá? Então, a gente tem algo que tem fibra, tá? Quando a gente pega a expressão cimo, você vai perceber que já é um pouco diferente. Cimo é a parte superior de uma coisa que tem maior altura do que o comprimento ou largura, a parte de cima, o topo, tá? Então, no topo a gente tem o quê? Vários cipós, que a gente pode pressupor aqui. Brenha já é uma outra palavra que já tem uma outra expressão e um outro significado, que é uma mata brava, que é qualquer coisa basta em emaranhada, né? Traz cipós no alto do seu mastro, que eu acho que é essa a ideia aqui, muito, muito firme. E no seu espaço, eu já vi desses cipós, tais e quais, só que com folhas, não tinha nada disso aí, tá? Então é uma associação, na verdade nem é uma associação também, né? É uma associação e uma dissociação, né? É uma associação navio
e matas. Negro monstro sustenta por baixo brancas asas abrindo tufão, como um bando de cândidas garças que nos aires pairando lavão. Bom, negro monstro sustenta por baixo no sentido de que? No sentido de que alguma coisa faz o navio andar. Ou o navio navega, né? Faz o navio navegar. Brancas asas abrindo ao tufão, essa interpretação eu agradeço sempre aos meus alunos, porque leio sempre em sala com eles. Então vamos supor que esta parte aqui seja uma parte branca e que ela se infla quando o vento bate nela, né? Então, assim, é importante que nós entendamos a relação que nós temos dentro deste texto com essa interpretação de negro monstro sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão. Então, pensa comigo. O ar bate nas velas, as velas se inflam, né? Como eles não sabem o que é vela, como eles não sabem, os cientistas, né? O que é navio, o que eles vão falar? Opa, brancas asas estão abrindo ao tufão como as garças abrem as suas asas dentro de um ambiente aquático. Só que, se as garças estão no ambiente aquático ou aéreo até, a gente pode pensar, né? O meu vão pairando aqui nos ares, tá? Então, nós podemos observar sempre que temos uma associação com sempre uma associação entre a natureza e os animais, né? Porque era o que eles conheciam à época, tá? Ó, quem foi das entranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar, nossas terras demanda fareja, esse monstro que vem cá buscar. Então, quem foi que lá do profundo das águas, entranhas é profundo, tá? O marinho, o navegante, o que ele vem arrancar com toda essa estrutura de seu navio? O que ele vem aqui farejar? O que ele vem buscar aqui? Esse marinho é um monstro, tá? Marinho, monstro, esse navegante, esse marinho, esse monstro que está na água, né? Não sabeis o que o monstro procura, não sabeis o que vem o que quer. Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Então, quando você fala vem matar os bravos guerreiros, significa acabar com os homens. Vem roubar-vos a filhas da mulher, vem fazê-las o quê? De escravas sexuais. Então, os homens morrem, mulher sexualizada. Sexualizada. Aí veja, ó. Vem trazer-vos cruéis impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitôs maracás. Porque, por mais que o Anhangá seja um espírito benigno, ele também é um espírito que protege as matas, né? E Manitôs, pelo contrário, já é um espírito de divindade que já é não personificado também, né? E aí, o que é que nós podemos perceber nesse sentido aí? Vem quebrar-vos a massa valente, profanar Manitôs Anhangá. Então veja, ele vem quebrar tudo aquilo que nós consideramos como santo. Vem acabar com as nossas crenças. E este texto, por excelência, ele se relaciona ao período do iluminismo brasileiro. Não foi o iluminismo brasileiro, mas teve reverberação no Brasil, né? De que a gente teria aí a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Será que tem liberdade com a pessoa invadindo o teu povo? Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer. Ande os velhos servirem de escravos, mesmo o piaga ainda escravo há de ser. Ou seja, vai ser feito de escravo. Ou seja, mesmo o nosso pajé, o nosso líder, vai ser feito de escravo. Algemas pesadas vai o quê? Prender essa pessoa.
Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão. Anhangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos com pouco serão. E aí o que é que nós podemos perceber, né? Veja bem, fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão. Ínvio significa falta de vias, né? De caminhos, que não se pode transitar, intransitável. Então, triste asilo por lugares intransitáveis. Anhangá de prazer há de rir-se. Mesmo o Anhangá que estava protegendo a comunidade. Vendo os vossos com pouco serão. Vossos deuses Opiaga conjura, sustas iras do fera Anhangá, Manitou já fugiram da taba, ó desgraça ruim no Tupá. Então, os espíritos já fugiram da taba, a gente não conseguiu só assustar a ira, por mais que a gente tenha assustar a ira, significa quebrar a ira, mas não conseguimos o quê? Ter um desfecho positivo, e desfecho aqui é negativo. Bom, espero que você tenha gostado da interpretação do Canto do Piaga, um texto de Gonçalves Dias que pertence à primeira geração do romantismo brasileiro. Eu sou o professor mestre doutorando Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, para que a gente consiga se desenvolver de uma forma melhor. Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.